Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Renata acreditou que conversava com a advogada que cuida de um processo dela na justiça e confirmou informações pessoais. Depois de várias operações, descobriu que tinha sido enganada. Entrei em contato com a advogada que estava fazendo o meu processo e aí ela disse que não, que o processo ainda estava correndo na justiça e que eu tinha sofrido um golpe. O Jornal da Record teve acesso exclusivo a dados alarmantes sobre o crime de estelionato no estado de São Paulo. De janeiro a setembro desse ano foram registrados mais 13 mil boletins de ocorrências, resultando em um prejuízo de mais de 45 milhões de reais para as vítimas. Esses números revelam não apenas a sofisticação dos criminosos, mas também a vulnerabilidade de muitos cidadãos diante de golpes cada vez mais criativos. Quais são os sinais mais comuns de um golpe, principalmente na internet? Que medidas de segurança podemos tomar para evitar ser vítima de estelionatários? Como reunir provas para denunciar esse tipo de crime? Para entender melhor a dimensão desse problema e as estratégias para prevenir e combater o estelionato, conversamos agora com Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, a OAB. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Leandro. É um prazer, uma satisfação participar. A gente que agradece e quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, André Tal. André, os estelionatos ou fraudes têm se tornado uma preocupação crescente para a sociedade, já que o número de casos não para de crescer. E mais, os criminosos sempre inovam nas abordagens para tentar enganar as vítimas, é isso? Seja bem-vindo. Olá, Leandro. Olá, doutor Solano, todos que nos acompanham. Olha só, Leandro, o número de estelionatos segue uma tendência de alta. Só em 2023 foram quase 2 milhões de casos. Olha esse número, para se ter uma ideia da gravidade do problema, os brasileiros sofrem um golpe a cada 16 segundos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses números representam um aumento de mais de 8% em comparação com os dados compilados do ano de 2022. Nesse cenário, o número de estelionatos já é mais que o dobro do que o de roubos, que foram 870 mil em 2023. O Jornal da Record mostrou um caso onde os criminosos têm usado um novo método para roubar dados bancários. Por videochamadas, eles capturam a fisionomia da pessoa, depois movimentam a conta e fazem transações financeiras. Doutor Solano, a prática criminosa, que consiste em enganar alguém para obter alguma vantagem, geralmente financeira, está cada vez mais sofisticada, principalmente com o avanço da tecnologia? Olha, André, de fato é isso mesmo, né? Toda a humanidade foi jogada para o mundo digital durante a pandemia, então o que acontece é que todo mundo hoje em dia alguma operação precisa fazer a qualquer momento e nem todo mundo tem às vezes os mesmos cuidados que precisam ser tomados. Então a gente vê que a criminalidade migrou justamente dos meios analógicos para os meios digitais e isso explica por que nós estamos tendo essa avalanche de golpes que tem acompanhado justamente o desenvolvimento das novas tecnologias. Agora, doutor Solano, além da tecnologia, quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento dos casos de estelionato no Brasil, principalmente no ambiente digital? Bom, basicamente a gente tem dois grandes tipos de golpes digitais, aqueles que envolvem invasão, uso de cartão de crédito e de contas, mas o que a gente tem visto mesmo aumentar é os golpes que envolvem a chamada engenharia social, aquelas que servem mesmo para o estelionatário convencer a vítima em potencial de que ela está fazendo alguma operação lícita, está atendendo um parente, está atendendo um amigo, e com isso eles conseguem abusar, né, da boa vontade da vítima e os prejuízos são imensos. Só esse ano, no estado de São Paulo, foram registrados mais de 13 mil boletins de ocorrências relacionados a estelionatos, com um total de perdas superior a 45 milhões de reais. Considerando esse cenário, quais são as modalidades de estelionato mais comuns? Olha, eu considero que esse número, ele com certeza, é uma subnotificação, porque são menos de 1% das vítimas que fazem, infelizmente, boletins de ocorrência. E os golpes mais comuns que nós temos visto, assim, com certeza o primeiro de todos é o golpe do falso parente, aquele que o estelionatário finge ser familiares, né, numa emergência para pedir dinheiro, explorando os laços emocionais. Depois nós temos o caso do golpe do falso funcionário de banco, né, que se passam por gerente, enfim, pedindo dados financeiros sob o pretexto de alguma possível fraude na conta.
Temos muitos casos de golpes do empréstimo consignado fraudulento, através das publicações de informações da vítima, né, de dados pessoais da vítima. Golpes de falso boleto que aumentam muito nos começos de ano, né, por conta de IPTU, IPVA. Né, golpes do Pix que estão cada vez mais sofisticados, né, que o golpista utiliza às vezes QR Code falso, mensagens falsas, sempre com um fundo de urgência simulada para conseguir a transferência. Temos golpe de premiações falsas, golpes dos pacotes de viagem que tem um preço super atrativo que não existe, golpes de consultas médicas falsas, golpes de cartão clonado e acho que por último podemos comentar o falso amigo, né, no WhatsApp, aquele que usa uma imagem, né, usa uma foto para se fazer passar por alguém para pedir dinheiro. Doutor, quais são os requisitos legais essenciais para que uma ação seja considerada como estelionato? Como é que esses elementos diferem de outras formas de fraude previstas na legislação brasileira? Basicamente, o estelionato é a combinação de dois crimes, né? A falsidade ideológica, alguém se fazendo passar por outra pessoa, e com isso obtendo, né, o segundo requisito, algum benefício financeiro. Então, todos esses golpes que eu mencionei, que nós estamos tratando, eles se configuram como estelionato digital. O aumento de casos de estelionato pode ser atribuído a falhas na educação financeira da população? Eu vou além. Os idosos, por exemplo, são um grupo muito vulnerável porque eles muitas vezes não sabem mexer bem com tecnologia e estão mais propensos a aceitar ajuda de desconhecidos, não? Sem dúvida alguma, esses todos os golpes que são baseados em engenharia social têm os idosos como as grandes vítimas. Isso por conta justamente do que você falou, uma falta de uma educação financeira, né? E por conta que o brasileiro, de um modo geral, ele acabou se tornando assim, letrado em internet, letrado em redes sociais, muito antes de ser letrado formalmente. Então, o que acontece é que essas mensagens, às vezes inverossímeis, né, casos assim de pedidos que depois te vê que não fariam o menor sentido, infelizmente muita gente acaba caindo sobre aquele pretexto de urgência, tem que mandar informação agora, tem que fazer o Pix agora, senão vai acontecer alguma consequência ruim. Então, na aflição, infelizmente, muitas pessoas, principalmente as idosas, acabam caindo. Agora, doutor Solano, a legislação brasileira, ela prevê a punição de crimes de estelionato, né? Queria saber, na sua opinião, primeiro eu queria que o senhor falasse qual é o tipo de punição e se ela, na sua opinião, é necessária ou não e se precisa ser mais profunda. Na verdade, ela é muito necessária e também precisamos ter um aparato policial mais preparado para investigar esses tipos de crimes que estão cada vez mais sofisticados. São verdadeiras quadrilhas que acabam se organizando em verdadeiras centrais telefônicas que muitas vezes usam até inteligência artificial e que fazem ligações e contatos em massa. Então, são assim, muitas vezes milhares de vítimas ao mesmo tempo que recebem essas mensagens ou ligações telefônicas gravadas, sempre com o propósito de aplicar algum golpe. E essa sofisticação, ela não fica só no contato, né? Ela fica na elaboração da estratégia e principalmente na gestão do dinheiro que é adquirido fraudulentamente. Então, eles se utilizam, às vezes, de centenas de contas de pessoas que acabam sendo copartícipes, que acabam, assim, o dinheiro acaba sendo diluído em pequenos valores e essas pessoas ganham um percentual da operação. São os chamados conteiros. Então, é uma quadrilha que muitas vezes envolve assim, dezenas de pessoas e que elas precisam merecer um cuidado todo especial, porque a população brasileira é muito difícil hoje em dia alguém que não conheça alguém da família ou alguém do círculo pessoal que já não tenha caído num golpe digital. Doutor Solano, quais são as medidas que os cidadãos podem adotar para se proteger desses golpes, principalmente aqueles relacionados às novas tecnologias, como criptomoedas, inteligência artificial? Olha, basicamente é o seguinte, não importa a tecnologia, o estelionato ele é basicamente o mesmo, ele sempre convence a vítima de que ela precisa fazer algum pagamento, né? Esse algum pagamento pode ser para ter alguma vantagem ou para evitar que aconteça alguma coisa ruim. Isso é sempre o arcabouço, desde a época analógica até agora com inteligência artificial. Então é só para pensar que a própria educação, muitas vezes da vítima, ela resolveria 99% das vezes dela não cair num golpe. Então, por exemplo, uma concessionária de serviço público, um banco, eles não entram em contato pedindo dados pessoais de conta, de senha, informações que tenham a ver com movimentação de dinheiro. Outra coisa também nessas compras online, no oferecimento de promoções online, se todo lugar, um aparelho de ar-condicionado, por exemplo, custa R$1.000, tem que desconfiar numa proposta que seja de R$500. Outra coisa é que sempre eles trabalham com a aflição da vítima.
tem que ser fornecida a informação, tem que ser clicado no link, tem que ser feito o pagamento. Às vezes, assim, agora, em 1 hora, em 2 horas, você não vai ter, por exemplo, uma autuação da Polícia Federal, ou vai acontecer, por exemplo, alguma outra coisa ruim, vai perder a promoção. Então, todas essas situações, elas se repetem com roupagens diferentes. Então, eu diria que essas precauções mínimas de não entregar dados pessoais, ou não fazer pagamentos, ou não assim, aceitar clicar em links, sem que tenha absoluta certeza de que aquilo veio de uma fonte confiável, isso resolveria 99% dos golpes. Agora, doutor, e o setor privado, bancos, empresas de tecnologia, tem a responsabilidade também, né? O que eles podem fazer para reduzir esses crimes de estelionato? Eu lembro até um personagem que eu entrevistei, que ele recebeu uma oferta, esse link suspeito, mandaram para rastrear a compra que ele fez, ele clicou, entraram no aplicativo do banco dele e o rapaz humilde, transferiram 10 mil reais. Aí ele disse, eu vou fazer um Pix de 2 mil reais, o banco bloqueia. Aí chega o estelionatário, entra no meu aplicativo, na minha conta e faz Pix de 10 mil reais e passa. O que os bancos e as empresas de tecnologia podem fazer? Qual que é a responsabilidade deles? Nós temos visto 3 iniciativas principais, né? São muito, assim, todos os bancos praticamente, assim, nos aplicativos, nos sites, eles sempre, assim, mostram que eles não entram em contato mandando, por exemplo, o motoqueiro retirar cartão. Eles tentam fazer justamente esse papel de letramento digital, essa parte de ensinamento, que ele é muito importante. Em segundo lugar, os bancos têm desenvolvido cada vez mais protocolos de segurança para evitar o acesso não autorizado nas contas. Então, a gente vê a biometria, né? Só que hoje em dia, assim, a biometria de fotoestática, ela já não é suficiente, por conta até da inteligência artificial, então precisa ter camadas de segurança melhores. Esse é um ponto que os bancos ainda precisam, alguns deles ainda estão mais atrasados do que outros. E em terceiro ponto, a questão do algoritmo que mede justamente o hábito do cliente, como você colocou no exemplo. Se a gente, né, se é uma compra que foge do padrão, se é um gasto, uma transferência, um empréstimo que não segue aquele padrão, o banco deve estabelecer algumas formas de confirmar se aquilo foi realmente feito pelo próprio correntista ou por algum hacker. Então, esses cuidados, eles precisam ser justamente colocados de maneira cada vez mais segura, porque justamente pode acontecer mesmo. Eu já vi casos de empréstimos de 50 mil reais de um correntista que nunca tinha nem usado o cartão de crédito. A gente faz muita reportagem aqui sobre golpe, né? O André já fez muitas, eu já fiz muitas, todos os repórteres aqui já fizeram, a gente sempre discute. Só cai no golpe a pessoa que quer levar algum tipo de vantagem financeira. O senhor concorda com isso? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta, sem querer colocar a culpa na vítima, claro, mas a outra pergunta é a seguinte: além das perdas materiais, essas vítimas também enfrentam consequências psicológicas. Perda de autoestima, da confiança, da coragem. Esses impactos emocionais são preocupantes também? Olha, eu não tenho dúvida. Assim, eu diria que a questão da vítima sempre, né, ver uma vantagem, assim, é uma parte do problema. Nós temos visto muitos golpes que têm relação com outro tipo, né? Como, por exemplo, eu mesmo recebi um e-mail, postei nas minhas redes sociais, postei no meu LinkedIn, eu recebi uma mensagem de alguém que se dizia de uma empresa de logística, pedindo para que eu clicasse num link para eu pagar uma taxa alfandegária urgente, senão eu iria ser autuado pela Receita Federal e iria perder o meu CPF. Né, aquilo estava na cara que era um golpe, mas dependendo de uma outra pessoa poderia cair. Então, muitas vezes, os golpistas não só oferecem alguma vantagem, como eles criam uma situação que possa representar um desespero para a vítima. Que é o caso quando surgiram os primeiros golpes pelo WhatsApp, que a pessoa se dizia filho que tinha sido, né, tinha batido o carro na estrada e que alguma pessoa ali tinha ajudado e no fim era um sequestrador. Isso aconteceu bem no começo, né, mais ou menos uns 15 anos. Então tem essas duas vertentes, o oferecimento de uma vantagem, mas também explorar uma modalidade de aflição. E aí o que a gente percebe é que as vítimas, uma vez que caem nesses golpes, primeiramente que é uma sensação de impotência tremenda, né, seguida pelo próprio prejuízo financeiro. Isso muitas vezes cria, sim, bloqueios para que a pessoa até tenha medo depois de fazer uma compra online, afasta ela do consumo. Isso cria uma situação, às vezes, muito complicada do ponto de vista psicológico. Doutor Solano, vou aqui para a nossa última pergunta. A nossa dúvida é a seguinte: o boletim de ocorrência, a gente sabe que é fundamental para ajudar as autoridades de segurança a combater esse tipo de crime. O que a vítima precisa colocar no BO na hora de fazer o registro?
Olha, a vítima tem que ser a mais descritiva possível, explicar como foi feito o contato, qual foi o horário, se teve um contato via WhatsApp ou via telefone, qual foi o número, o que exatamente a mensagem disse. Ele pode colocar no boletim de ocorrência o print completo, se ele direcionou o dinheiro para alguma conta, qual foi a conta, qual foi o CPF, para qual foi o Pix. Isso é muito importante para que, de repente, aquele golpe ele faz parte de uma quadrilha que já está em investigação pela polícia, ou será colocado em investigação pela polícia. Isso pode ajudar, sem dúvida nenhuma, a resolver, eventualmente, o problema. Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e os esclarecimentos de Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Leandro, André, foi um enorme prazer. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, André Tal. Valeu, André. Obrigado, Leandro, doutor. Sempre satisfação participar aqui do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio.